No dia 13 de setembro de 1988, partes do corpo de Julie Ward foram encontradas em uma reserva de caça no Quênia. A jovem, que era britânica, estava na África para fotografar a vida selvagem e já estava desaparecida há alguns dias quando foi encontrada. As investigações das autoridades locais concluíram que ela teria sido atacada por leões e que seu corpo foi carbonizado devido a um raio que teria atingido as partes que não foram comidas pelos animais. Uma baita coincidência, mas os pais dela não acreditaram nessa versão e contrataram especialistas que concluíram que a história era totalmente diferente, trazendo à tona que provavelmente o crime foi ocultado pelo próprio governo local, já que o criminoso seria uma pessoa do alto escalão. Essa história traz até hoje dúvidas sobre qual seria a verdade por trás da morte de Julie Ward. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje uma história daquelas, né? Um caso bem polêmico e insólito acima de tudo, que eu estou bem curioso para saber a percepção de cada um de vocês no final. Então já vamos deixar combinado aqui que eu quero ler todos os comentários de vocês a respeito dessa história, fechou? Mas antes de seguir, galera, posso contar uma novidade para vocês? Vocês sabiam que a marca O Insólito está passando por um processo de registro de patente para se tornar oficial, com aquele Rzinho, sabe, de marca registrada? Pois é, por que disso? Vocês devem estar me perguntando. Bom, primeiro pelo carinho e cuidado que eu tenho com a gente. Gente, que eu digo vocês, né, nossos inscritos, que gostam do nosso trabalho, que apreciam o conteúdo do Insólito, e nós aqui também do canal, porque isso vai dar uma segurança bastante grande pra gente, uma proteção para usar o nome O Insólito sem medo de algum oportunista registrar a marca e nos impedir de ter esse nome. Você já pensou ter que mudar tudo? Quando eu falo mudar tudo, é mudar tudo mesmo, gente, sabe? Se uma pessoa registra a marca, a gente ia ter, se a pessoa exigir, né, a gente vai ter que trocar o nome do canal, o logotipo, mudar as vinhetas que usa o nosso logo, thumbnail, nossa. Então, como diz a minha mãe, é melhor prevenir do que remediar. E olha só, se você tem uma marca, um logotipo e quer manter tudo protegido, você precisa registrar, tá? Não é só para quem trabalha com internet, qualquer negócio sem registro, sem dono. E quem está fazendo esse trabalho para a gente é um escritório especializado em patente de marca, com assessoria jurídica, que é o Legado Marcas e Patentes. Então, se você também está precisando desse tipo de assessoria, é só falar com o pessoal do escritório por meio dos contatos que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado. E olha, vai ter um preço especial se você disser que conheceu o escritório aqui pelo canal Insólito, tá? Então, os contatos vão estar aí na descrição e no comentário fixado. Se você está precisando, vai lá, não perde essa oportunidade que vai valer muito a pena e você pode evitar uma dor de cabeça aí gigante. Combinados? É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. Julianne Ward nasceu no dia 20 de abril de 1960. Ela era a filha mais velha do casal Jen e John Ward e também era a única menina da família. Ela era conhecida porque era muito bondosa, carinhosa e tudo isso, toda essa personalidade dela refletiu diretamente no gosto dela, no amor pelos animais. E toda a família da Julie morava em uma cidade chamada Suffolk, lá na Inglaterra. Depois que a Julie se formou no colegial, ela começou a trabalhar como assistente de publicação em uma editora local pequena ali na cidade dela, mas no início do ano de 1988, quando a Julie já estava prestes a completar 28 anos de idade, ela decidiu que iria realizar o sonho da vida dela, que era ser fotógrafa da vida selvagem. Então ela planejou tudo muito bem e ela pretendia tirar um ano de folga do seu trabalho. Assim, no dia 7 de fevereiro de 1988, ela se juntou a uma expedição que aconteceria rumo a Ambar, uma cidade localizada na África. A expedição partiu da Inglaterra com um total de 25 integrantes e passou por vários outros lugares, como Espanha, Portugal, Marrocos, Argélia, Bali, Burkina Faso, Nigéria e Tanzânia.
E eles chegaram enfim à capital do Quênia, Nairobi, no dia 27 de junho, que seria então o fim da expedição. A maioria dos integrantes dessa viagem decidiu que era a hora de voltar para casa, mas a Julie viu uma oportunidade única e decidiu continuar no país para explorar mais o Quênia. A Julie alugou então uma casa próxima a uma reserva e chegou até a comprar um carro SUV, que ela usava ali frequentemente para ir até essas áreas mais remotas para tirar as fotos e também estudar o mundo animal ali. Porém, ela já tinha deixado reservada a passagem de volta para sua casa lá na Inglaterra, que seria no dia 10 de setembro daquele mesmo ano. Essa data foi escolhida especialmente por Julie, pois assim ela teria tempo de presenciar a grande migração que acontece todos os anos de várias espécies animais na savana, considerada uma das 10 maravilhas do mundo animal. Para se ter uma ideia, pessoal, quase 1,7 milhão de gnus fazem aí a travessia da Tanzânia até Masai Mara à procura de comida e água. Então, 2 dias antes de voltar para casa, no dia 4 de setembro, a Julie partiu em uma viagem para ver a migração e acampou no parque de campismo ali que existia, chamado Sandy River, ao lado da reserva. Ela estava acompanhada de um biólogo australiano que ela conheceu, um cara chamado Glenn Burns, e ambos acamparam juntos ali no local. Na manhã do dia seguinte, 5 de setembro, eles pegaram o carro da Julie e tinham planos de ir até um ponto na savana ali que desce, né, para eles conseguirem observar bem de perto essa migração. Mas no meio do caminho, o carro da Julie quebrou e eles tiveram a sorte de um caminhão ter passado por eles. E esse caminhão aí os levou guinchado até um hotel de safari chamado Serena Lodge. O carro foi avaliado e Julie precisava de uma bomba de gasolina para poder fazer o carro funcionar novamente. Então o Glenn Burns, um amigo dela ali, biólogo, que tinha que voltar para uma reunião, foi até Nairobi de avião e mandou em um voo fretado a peça que a Julie estava precisando. Assim, ela conseguiu consertar o carro e seguir ali o resto da sua viagem sozinha, até que ela conseguisse ver aí a tal migração que ela tanto queria, e depois o plano era voltar, né? Aliás, ir até o aeroporto para que ela conseguisse voltar para casa. Já no dia 6 de setembro, por volta do meio-dia, ela saiu do hotel e foi até o acampamento inicial dela, lá em Sandy River, pois ela tinha deixado suas coisas lá. Ela desfez as 2 barracas dela e também do amigo Glenn e arrumou suas malas. O atendente da reserva do acampamento afirmou que ela saiu do local por volta das 14h30, o que foi corroborado com um policial que teria ajudado a Julie a guardar essas malas. Essas pessoas aí afirmaram depois, durante as investigações, que realmente viram a Julie sair sozinha em direção a Kikorok, e eles foram as últimas pessoas a terem visto a Julie com vida. Já no dia 9 de setembro, alguns amigos que ela havia feito durante essa expedição iriam realizar um jantar de despedida para ela, mas quando ela não apareceu e não se comunicou por telefone, eles perceberam que algo de errado poderia ter acontecido. Como, por exemplo, um acidente ou ela ter se machucado, estar precisando de ajuda e estar incomunicável em algum ponto ali que o telefone não tivesse sinal. Enfim, alguma coisa não estava certa. Eles então já haviam sido informados que o amigo dela, o biólogo Glenn Burns, tinha partido já, ele tinha pegado um voo para Nairobi e que ela estava sozinha realmente. Então, temendo que algo pior estivesse acontecendo, eles foram até a reserva Sandy River. No dia 10 de setembro já, a família da Julie estava ansiosa pela sua chegada. Afinal, fazia cerca de 6 meses que eles não se viam. Então, logo cedo, o pai da Julie, o John Ward, ligou para saber qual era o horário do voo e que horas, né, ela deveria chegar e que eles deveriam esperar por ela no aeroporto. E foi nesse momento que ele ficou informado, ficou sabendo, né, sobre o desaparecimento da filha. O John, que na época tinha 56 anos, não ficou esperando por alguma notícia. Ele mesmo embarcou em um voo até o Quênia para estar frente ali, perto, participando das buscas, se mantendo informado de tudo. Ele só conseguiu chegar no dia 12 de setembro, porém, 6 dias após o último avistamento da Julie. Ele era dono, pai dela, de uma pequena fortuna.
Então ele financiou 5 aviões para fazerem buscas ali nas áreas próximas onde a filha poderia estar, em Masai Mara. No dia seguinte, galera, dia 13 de setembro, as buscas deram resultado. Um dos pilotos avistou o carro SUV da Julie parado próximo a uma ravina bem lamacenta em um rio ali. No teto do carro estava escrito SOS com lama seca. O John imediatamente foi até o local, mas o carro e as redondezas estavam sem sinais da Julie. Devido à posição do carro, eles acreditaram que o carro tinha quebrado novamente, na verdade, e que ela tivesse se cansado de esperar ajuda ali e decidiu sair caminhando, dando a esperança de que ela estava bem em algum lugar, apenas esperando, o socorro chegar. Mas em poucos minutos, o chefe da reserva, um homem chamado Simon Ole Makala, ligou para o John informando que a haviam encontrado a 7 quilômetros de onde o carro dela estava. Ao chegar nesse local, embaixo de uma árvore, havia uma grande mancha de fogo, um sinal ali de que algo tinha sido queimado ali no chão. E nas cinzas foram encontrados alguns restos humanos, como ossos da mandíbula e também parte dos ossos da perna, abaixo do joelho. Próximo do local, eles encontraram um par de sandálias, um pano pendurado em uma árvore, uma lata de sardinha. Então, instintivamente, o John sabia que aqueles restos mortais, infelizmente, pertenciam à sua filha Julie Ward. A teoria apresentada pelos oficiais naquele momento, os oficiais quenianos, era de que Julie havia sido atacada e devorada por animais selvagens, como leões, por exemplo, hienas ou leopardos, e que depois o corpo dela teria sido atingido por um raio, o que fez então com que todas essas partes aí pegassem fogo e também tudo ali naquela região onde o corpo foi encontrado ficasse carbonizado, os restos mortais da Julie. O corpo estava claramente desmembrado e depois tinha sido carbonizado, como eu acabei de falar. Mas um detalhe chamou mais a atenção do John. Não havia sangue no local. E se ela tivesse sido morta ali no local, evidentemente teria muito sangue espalhado. Mas misteriosamente em nenhum lugar foi encontrado vestígios de sangue. E por conta disso, o John passou a acreditar que a filha dele tinha sido assassinada. Em outro lugar, provavelmente. Então, ele passou a financiar uma investigação particular sobre o caso, para provar que a filha não era vítima de um ataque animal selvagem, mas sim de um assassinato. Ela tinha sido vítima de um assassino que fez o que fez com a Julie em outro lugar, e depois desmembrou o corpo e desovou ali onde ele foi encontrado. Foi notado também que o relatório do exame necroscópico estava claramente adulterado, e ao conseguir a versão original, ele constatou que o patologista tinha determinado que, de fato, havia sido um assassinato. Esse exame aí original constatava que a Julie havia sido morta e depois cortada em pedaços por um objeto grande e afiado, conhecido no local como panga, que é um tipo de facão. E depois seus restos mortais foram queimados. O documento alterado havia sido assinado por um patologista diferente da primeira, do primeiro cara que analisou todo esse material aí encontrado ali na cena. E ele afirmou que fez isso porque, na hora de traduzir, ele teria se confundido com as palavras. Mas, incrivelmente, ao longo dos mais de 20 anos em que trabalhou, esse foi o único caso que ele cometeu essa confusão com trocas de palavras na hora de traduzir o documento. As autoridades quenianas tentaram apresentar várias versões para encobrir o caso, digamos, de assassinato, chegando até mesmo a falar que a Julie teria tirado a vida de propósito, o que logicamente não fazia nenhum sentido. Como ela... Cara, não precisa nem comentar, né, gente? Qual que é o sentido disso? Como que ela se cortaria em pedaços, depois colocaria fogo? Sabe, chega a ser ultrajante. Ao ver a resistência, então, do governo queniano em relação ao caso da filha, em abrir uma investigação decente de homicídio, o John acusou o governo de encobrir o assassinato de sua filha para proteger a indústria do turismo do país. Após ser provado que o laudo da autópsia foi fraudado, o John exigiu uma segunda análise por um patologista britânico que conseguiu fazer novas descobertas. O patologista agora era o professor Austin Gresham, que determinou que a Julie foi assassinada e depois cortada. Após isso, seus restos foram mergulhados em gasolina e depois queimados.
apesar das fortes evidências de um crime sendo acobertado ali, né, demorou mais de 12 meses para que o caso finalmente fosse à corte, fosse a julgamento. Em outubro, então, de 1989, o magistrado-chefe ali de Nairobi decidiu que, de fato, o caso da Julia Ward tinha sido um homicídio, mas, ao mesmo tempo, ele determinou que o caso fosse arquivado, já que claramente as autoridades quenianas não estavam interessadas em resolver o caso. John exigiu que a Scotland Yard fizesse suas próprias investigações e, com isso, uma equipe de detetives fosse enviada a Masai Mara em fevereiro de 1990. Gente, eu sempre gosto de reforçar aqui que todos os nossos vídeos são baseados em notícias e, assim, relatando tudo isso que aconteceu, chega a ser bizarro, não é? Todo esse comportamento aí das autoridades em querer arquivar, acobertar... parece até um negócio meio que cômico, não é? Mas é assim que é noticiado. Mas vamos agora entender então o que aconteceu depois que as autoridades britânicas entraram no caso. Essa equipe aí da Scotland Yard fez uma varredura minuciosa em toda a área de acampamento lá do Sandy River, onde a Julie tinha sido vista pela última vez. E eles encontraram uma das câmeras fotográficas da Julie, baterias e 6 fios de cabelo caucasianos que foram comparados geneticamente com o DNA de Julie. Isso fez com que 2 homens que estavam de plantão na noite da morte da Julie fossem acusados do envolvimento na morte. Eles eram Peter Capini e Jonas Madiroy, que foram julgados em janeiro de 1992. Realizado esse julgamento no Tribunal do Quênia. Nesse julgamento, ficou provado que a assinatura de Julie na parte de saída do acampamento era falsificada, deixando evidente que ela nunca saiu da área do acampamento como o atendente e o guarda tinham dito, tinham testemunhado, como vocês se lembram. E eles também foram acusados de alterar, né, o curso da justiça, das investigações, por falsos depoimentos. Mas no final, eles foram absolvidos. E o juiz apontou que eram evidências muito fracas. Mas esse julgamento não foi em vão, já que uma das testemunhas a depor foi o Simon Ole Makala, o chefe da reserva que encontrou o corpo da Julie e avisou John por telefone. O Simon contou em depoimento que havia visto dentro do carro da Julie alguns itens como mapa, binóculos, latas de cerveja e também um par de sandálias. Mas todos esses objetos já tinham sido removidos pela polícia quando ele chegou no carro, 3 horas depois do descobrimento do corpo. Então não tinha como ele saber disso se ele não tivesse visto o carro antes dele ser descoberto. O fato dele ter também encontrado o corpo da Julie apenas 26 minutos depois do carro dela ter sido localizado foi algo que chamou a atenção. O Simon justificou que seguiu os rastros de voo dos urubus que estavam sobrevoando ali o local, mas isso foi desacreditado, já que era impossível do local ali de guarda onde ele trabalhava, que estava a mais ou menos 11 quilômetros do corpo, ele conseguisse enxergar esses urubus aí sobrevoando lá. Isso também deixava supostamente claro para o John, pai da Julie, que esse homem aí sabia exatamente para onde ele deveria ir. Foi descoberto também que o Simon tinha uma ligação direta com o presidente da época lá do local, o Daniel Moi, chegando a fazer diversas visitas à presidência sem ter necessidade. E para completar tudo isso, todo esse quebra-cabeça, o John, em uma das suas visitas ao Quênia, recebeu um papel de sua mulher que dizia: sua filha Julie Ward foi morta por Jonathan Moy. O Jonathan Moy, pessoal, é o filho do presidente à época, considerado um rico playboyzinho do local, protegido, com conexões muito poderosas. O John então descobriu que, na verdade, havia muitas pessoas que sabiam dessa teoria e que, na verdade, estavam com medo de testemunhar. Mas, fugindo contra todos, uma testemunha se apresentou. Era Valentine Uhuru Kodipo, que afirmou fazer parte de uma milícia secreta ao comando do próprio presidente, e ele alegou que a Julie foi assassinada depois de ter encontrado um treinamento militar ultra secreto enquanto ela caminhava ali pela savana, e ela foi acusada de espionagem. Ela teria sido brutalmente espancada, depois chicoteada e por fim assassinada, e tudo isso que vocês viram aí quando o corpo foi encontrado, né?
a mando então desse cara aí, do Jonathan Moy, que era o filho do Daniel Moy, presidente à época. Só depois é que descobriram que ele era uma turista. Aí precisavam acobertar tudo, né? Fingir aí uma cena e venhamos e convenhamos, a pessoa que criou esse roteiro aí pra disfarçar esse crime grotesco e brutal merece um Oscar da bizarrice, não é? Então, pessoal, o presidente havia forçado que esse Simon, o chefe da reserva, encobrisse o crime, como a gente acabou de ver. Após essa declaração, o governo queniano negou os acontecimentos e ainda afirmou que esses campos de treinamento nunca existiram. Eles acrescentaram ainda que a testemunha Valentine, que eu acabei de mencionar, nunca foi membro de nenhum tipo de exército, milícia ou qualquer coisa desse tipo. Valentine foi forçada a fugir do país após receber inúmeras ameaças de morte, mas mesmo estando morando em outro país, a Dinamarca, ela ainda se sentia ameaçada e temia por sua vida. Devido às novas acusações, em 1997 já, o caso foi reexaminado por uma nova equipe da polícia queniana e Simon Ole Makala foi preso como principal suspeito. Ele foi julgado em junho de 1998, mas ele foi considerado inocente por falta de provas, e em 16 de setembro de 99 foram retiradas todas as acusações e ele foi libertado. Então, em 2004, um inquérito britânico realizado em Ipswich teve como veredito que o caso realmente era um assassinato, e no caso, um assassinato que o país estava dificultando muito a possibilidade de uma investigação com uma conclusão de quem era o assassino. Em 2005, o caso foi novamente arquivado então. Já era outubro de 2009, o caso foi reaberto, mas os fatos alegados por Valentine e Codipo nunca puderam ser provados e por isso nenhum processo com suas alegações pôde ser aberto. Depois de 20 anos de exílio, a Valentine morreu em dezembro de 2009. O Jonathan Moy chegou a ser questionado e sempre afirmou que nem estava em Masai Mara na época do crime. John Ward, o pai de Julie, fez mais de 100 viagens ao Quênia e gastou mais de 2 milhões de libras do seu próprio bolso na tentativa de encontrar os assassinos de sua filha e levá-los à justiça. Ele teve gastos aí com arquivamentos de documentos, fotos, detetives particulares e armazenamentos de evidências em freezers na esperança que, com o avanço da tecnologia forense, tudo pudesse ser resolvido um dia. Ainda em 2009, uma testemunha não identificada teria viajado para se encontrar com John na Inglaterra. Ele contou que Jonathan Moy estava com alguns amigos bêbados quando encontraram a Julie voltando do hotel e indo em direção ao acampamento. Ela havia parado para tirar algumas fotos e o grupo acabou levando a garota para o local do acampamento dela, que era perto dali. Lá, o Jonathan teria investido, intimamente contra ela. A menina logicamente se negou, a mulher, aliás. Então, ele teria tentado forçá-la, se é que vocês estão me entendendo. Mas ele foi impedido por seus homens a cometer esse ato covarde. Então, ele ordenou que a Julie fosse morta. A Julie foi estrangulada e o chefe do acampamento, Simon, foi obrigado a se desfazer do corpo. Segundo a testemunha, ele ouviu o cunhado de Jonathan, casado com a filha do presidente Daniel Moy, um homem chamado Ibrahim Chaves, contar essa versão a outros oficiais e ainda afirmou que parou de trabalhar com Jonathan porque ficou com desgosto pelo que ele tinha feito. Esse Ibrahim havia ameaçado contar a verdade, mas acabou morrendo em um acidente de carro, que mais tarde foi revelado ser um assassinato também, pois ele estava amarrado ao volante e tinha sinais de espancamento. Como que disseram que foi acidente de carro? Queima de arquivo clara, né? Esse teria sido um outro assassinato que toda a parte aí do governo tentou acobertar miseravelmente, bizarramente, lamentavelmente. Já era 2018, pessoal. O John Howard lançou então uma campanha para que as autoridades quenianas enviassem uma amostra do DNA de Jonathan para comparar com as evidências que ele tinha mantido por todos esses anos aí, na esperança de conseguir fazer essa conexão aí, com o avanço da tecnologia, como eu mencionei há pouco. Mas eles não se manifestaram sobre isso. Infelizmente, então, em julho de 2023, o John Howard, o pai da Julie, faleceu aos 89 anos de idade, sem conseguir uma resposta concreta sobre o que teria acontecido com a sua filha.
Infelizmente, né, ele não conseguiu uma resposta concreta do ponto de vista jurídico, né, mas certamente ele sabia, no coração dele ele sabia o que tinha acontecido. Não só no coração, tinha muitas provas aí óbvias, né, de que ela foi assassinada. Essa versão aí de que ela teria encontrado ali uma atividade militar ultra secreta do país, aí os caras precisaram matar ela, não faz muito sentido, é meio Rambo isso aí, né? Já essa versão do cara tentar abusar dela faz mais sentido, né? E aí quando ela se negou, o cara aí, todo poderoso, filho do presidente, devia estar cheio de capanga com ele, se acovardou e fez o que fez com a menina, né? Uma morte terrível, cruel, a forma como eles descartaram o corpo dela, uma barbaridade. Eu fico imaginando a dor que esse pai aí sentiu. Você vê o empenho dele, né? Contatou tudo, fez tudo que ele podia fazer, gastou aí uma grana enorme. Mas esse é o poder, né? Esse é o poder. O poder tá bem acima de qualquer coisa, né? Dinheiro, de... Lamentavelmente, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá, pessoal? Um caso terrível, né? Um dos casos mais bárbaros que a gente já contou aqui. Dá uma sensação de medo, de impotência, né? Em relação a esse tipo de viagem, desse tipo de turismo. Mas, enfim, essa é a minha percepção. Quero saber a percepção de vocês, como eu comentei lá na introdução. Agradeço imensamente a companhia de cada um. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.